E aí, pessoal? Aqui quem fala é o professor Emerson Ambrosio, aluno da turma do mestrado, sétima turma, ProF. Vou trazer para vocês aqui um mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física. Eu gostaria de evidenciar aqui que eu separei por cores, nas cores vermelho, azul, amarelo e verde. Aquilo que está na cor vermelha, o sombreamento, é aquilo que nós precisamos parar, né, para chamar a atenção. Aquilo que está em azul é aquilo que está acontecendo, que é bom, mas que precisamos avançar. O que está de amarelo, no sombreamento, em relação às propostas dos autores, né? E de verde é a nossa reflexão. Em relação às problemáticas da educação física, ela promove atuações docentes. Dentro dessas atuações docentes, aí temos duas dimensões. A dimensão didático-pedagógica, que é a ação do professor na quadra, e a dimensão estrutural. Na dimensão didático-pedagógica, nós temos o texto 2 da Darido, que é saber fazer e saber sobre o fazer. Nisso, temos o ensinar a fazer, né? Que é o saber a fazer. É quando os conteúdos são limitados, são passados apenas a transmissão de conteúdo, que remete a uma execução motora e uma reprodução de técnicas. Já o ensinar sobre o fazer, que é o porquê de se fazer, há uma relação entre a teoria e a prática, né? E isso acontece para superar o movimento mecânico. Já a proposta da autora é que devem ser atividades contextualizadas em relação à cultura corporal de movimento. E o segundo texto, que é o tratamento do esporte, do Barroso. É o esporte na escola, na atuação, o esporte é hegemônico, se prioriza a formação de equipes, ele acaba sendo excludente, né? Porque se prioriza os mais habilidosos tecnicamente. Já o esporte da escola, que é contrário, é aquele esporte que é educativo, que é participativo, que é inclusivo, onde todos os alunos participam. E a proposta também é para que se trabalhe a cultura corporal de movimento. Na dimensão estrutural, nós temos o abandono do trabalho docente, texto 1 de Gonzalez. Nesse texto, a gente percebe que quando há esse abandono do trabalho docente, por alguns fatores, né? Mas acontece a questão do rola-bola, que ficou muito evidenciado lá, que é o professor que só rola a bola na quadra e não faz intervenção com os alunos. Então fica uma atividade de forma descontextualizada. E as práticas também dentro dessa dimensão, né? Temos as práticas tradicionais. O que são essas práticas? São aquelas práticas que têm centralidade no esporte de rendimento, também no ensino de técnicas, pautadas no treinamento, né? Que seriam as intervenções são pautadas no treinamento. Qual que é a proposta? Para que hajam práticas inovadoras. O que são essas práticas? É o ensino de conteúdos específicos da educação física. Conteúdos esses também são relacionados à cultura corporal de movimento. E para que isso aconteça, é necessário que os professores reflitam mais a sua prática. Então, são professores reflexivos. Então, há um consenso, né, nessa atuação docente entre os autores que as propostas elas se dialogam em relação à cultura corporal de movimento. Essas problemáticas também geram discussão, né? E nisso nós temos duas dimensões, a dimensão social e relacional e a dimensão estrutural e de legalidade. Na dimensão social e relacional, nós temos ali o afastamento e a indisciplina. O que gera esse afastamento e disciplina? A repetição de conteúdos, né? Então, o autor fala lá, salienta, que pode ser por causa da repetição de conteúdos, os mesmos conteúdos durante todo o processo da educação básica, e que gera insucesso e exclusão. Aqueles alunos que não têm sucesso em algumas atividades, eles acabam ficando afastados das aulas e também podem gerar a indisciplina. E a proposta é trabalhar em relação a atitudes e valores, né? E também o modelo que sugeriu lá é o modelo de responsabilidade social, que é um modelo por níveis, né? A cada nível o aluno vai evoluindo. Nessa questão também da dimensão social e relacional, também temos a questão de gênero. Eu coloquei bem de vermelho aqui, né?
que os corpos, eles são construídos de forma diferente culturalmente. Então a gente percebe lá, o autor coloca, que há diferenças sim biológicas, mas também a diferença cultural. Então que às vezes são construídos de forma diferente. Para que isso seja superado, né, o autor traz ali uma proposta que as aulas sejam mistas, sejam trabalhadas de forma mista. Meninos e meninas fazendo a mesma atividade. Então, oportunizar a todos. E também discutir as questões de gênero e sexualidade. Ainda nessa dimensão, tivemos o texto de masculinidades e exclusão e inclusão. Lá percebemos na atividade o dilema da charge lá, né? Futebol é coisa de meninos, né? E em relação a isso também, ao contrário, a passividade das meninas em relação às atividades e a busca por um padrão de estereótipo, que as meninas precisam estar magras, sempre magras, né? E a angústia também no vídeo, em que os meninos e as meninas executam a mesma atividade, porém na hora de receber, as meninas recebem menos. Até os meninos até se estranham, né? Mas então nós precisamos refletir em relação a isso. Qual que é a proposta? A proposta é que haja uma coeducação, uma reflexão, uma problematização. E o último texto aqui na dimensão estrutural, que legaliza a educação física, né? As autoras Impulseta e Darido trazem a questão da educação física ao longo do tempo, né? Mas nós evidenciamos aqui a educação física lá em 71, 96, 2003, para a gente perceber se houve um avanço ou retrocesso. Lá em 71, a educação física ela passa a ser obrigatória, né? Mas é facultativa em alguns casos. Para os trabalhadores de mais de 6 horas, para quem tem mais de 30 anos, aqueles que estão em serviço militar e os fisicamente incapacitados. Olha a questão da exclusão aqui, né? Fica bem evidente. Em 96, ela passa a ser obrigatória na educação básica, né? Como componente curricular. Só que ela ainda é facultativa nos cursos noturnos e nas universidades. E com a Lei 10.793 de 2003, aí a interrogação que fica é se ela evolui ou se ela regride. Por quê? Porque ela passa a ser também obrigatória ainda, tem a questão legitimada, só que ela é facultativa para trabalhadores, para mulheres com prole, com mais de 30 anos, e pelo decreto esse que é quando o aluno tem atestado, então ele não faz aula de educação física. E com essas problemáticas aqui, nós tivemos também o texto, que são dos temas geradores de Paulo Freire, que dialoga bastante com a questão das problemáticas, né? Então, ele tem uma conexão, esses temas têm uma conexão com as problemáticas da educação física, porque ele traz à tona que a educação física precisa não ser mais aquela educação bancária, ela precisa ser praticada como prática de liberdade. O que o autor trouxe lá? Algumas situações, limites, que ele chama lá. E essas situações limites são dentro das problemáticas, né? Que é o rola-bola, a indisciplina, a hegemonia do esporte, o ensinar a fazer de forma mecânica, a hegemonia masculina. Então, essas situações, elas precisam ser superadas, né? Para que haja uma libertação da opressão. Uma das formas é a dialogicidade, que é a essência da liberdade, né? E até o Paulo Freire fala que a questão do amor, a questão de conhecer a pessoa, né, e valorizar. Então a gente percebe esse diálogo aqui de uma educação física libertadora que precisa trabalhar a cultura corporal do movimento e que precisa haver uma discussão e uma reflexão do professor. Essa é a minha apresentação. Finalizo por aqui.